Essa parábola é tensa. 25. É tensa mesmo. Vocês me quebraram as pernas, porque... Olha, eu decidi fazer a das 10 virgens naquele dia, comecei a estudar. Meu Deus do céu, eu acho que poucas parábolas eu tive que estudar tanto, porque ou parabrinha ruim de dar treta. Não essa, mas todo esse contexto aqui, que começa no capítulo 23 de Mateus, em diante ali, que é a parte escatológica. Eu vi uma frase que eu achei interessante, não entendo que eu estou dizendo que eu sou um pregador experiente, mas assim, eu vi uma frase que diz assim, ó, pregar parábolas é o sonho do pregador iniciante e o pesadelo do experiente. Porque quando você tá novo na caminhada com a relação com a Bíblia, você ouve uma parábola, você faz a alegoria, interpreta, mete ficha e amém. Quando você começa a entender um pouquinho mais, fala, não, isso não é só isso não é só aquilo, você fica numa loucura, você vai aprofundando, e um assunto abre outro, e aqui, dessa parábola eu tive que sair em soteriologia, escatologia, milenismo, pós-milenismo. Cara, assim, eu adoro, mas eu queria ter mais tempo e mais capacidade para guardar tudo. Mas vamos lá. Muito legal estudar isso aqui. Essas parábolas mais polêmicas, Leandro, às vezes a gente tem que tomar até cuidado para postar, né? Para não fazer teologia, mas vamos lá. Parábola das 10... Pode falar. Não, eu digo, é estudo, é isso aí mesmo. É isso aí. Estudo. Então, eu já vou fazer um disclaimer aqui, né? Um prévio, né? Irmão, se você está assistindo isso no YouTube daqui uns anos, daqui uns meses, ninguém aqui é dono da verdade, está todo mundo aprendendo, tá? Então, se tiver qualquer interpretação que você questione, leve em conta que a gente está caminhando, progredindo no conhecimento. Porque o YouTube é a arena dos chatos, né, cara? Hoje eu estava ouvindo um cara falando que tem os cristãos haters, né? Que aí ficam polemizando tudo, né? Eu gosto de polêmica, mas assim, vamos... Eu falo a polêmica no nosso ambiente de controle, eu não vou para o público mais bater boca sobre isso. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, né, ou loucas, e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas... Opa, Juliano chegando aí. Uhum. Deixa ele entrar e daí eu já peço para ele abrir o texto, a gente já continua. Beleza. Beleza, Ju? Juliano. Mateus 25, versículo 1. Quer dizer, já estamos no 5. No 4, perdão. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviram-se o grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós também. Vão aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas e entraram com ele para as bodas. Fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando ao Senhor: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. E já pois não sabei nem o dia nem a hora. Amém, gente, acabou a aula de hoje. É isso aí. Chega! Gente, que parábola mais maluca, né? Louca, assim. E Jesus, ele vem num contexto, né? E se você pensar que, assim, olha, que é interessante que provavelmente Jesus contou essa parábola, assim, entre terça ou quarta-feira, provavelmente na quarta-feira, na antevéspera dele ser preso para morrer. Então, ela tem um tom de urgência, assim, sabe? Esse discurso, né? Todo discurso escatológico. Se você ler o versículo 20, o capítulo 23, nossa, Jesus, ele arrebenta, né? Ai de vós, guias cegos, ai de vós isso, ai de vós aquilo, ai de vós. Ele vem no versículo 23, desculpa, no capítulo 23,
sentando a ripa. A gente esquece que alguns blocos de texto, eles são tudo uma coisa só. Então, esse é o quinto e último grande discurso de Jesus em Mateus. Ele faz o discurso do Sermão do Monte, Mateus 5-8, 7. Ele faz o discurso das parábolas, as parábolas do reino. Ele vem, e esse é o último discurso. E tem o texto mais complicado de Mateus, que é o capítulo 24, que é o sermão escatológico, né, que é a fala do fim dos tempos. E ele emenda com a parábola do servo mau, ele fala a parábola das 10 virgens, e ele fala da parábola dos talentos. Lembrem-se, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, então foi dividido por um fim didático. Mas olha, ele conta 3 parábolas que são ripa, pesadas. A parábola do servo mau, a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, né? Daquele que enterra e não faz nada. Oi? Ainda tem mais uma, tem a parábola da figueira ainda, Guto. Que é um pouquinho antes, né? Isso, está no 32, a parábola da figueira. Exato, verdade. Cara, ele vem falar... Mas é isso aí, foi 4, uma no pé da outra, né? Assim, ó, esse cara não vai parar, gente, punch. Cara, eu tava lendo Mateus ontem, eu tirei para ler, eu tinha estudado bastante, ontem eu li o texto inteiro, sem estudar, só peguei a Bíblia com uma versão mais simples e fui lendo. Ontem, de manhã até de noite, eu li o capítulo de Mateus, fui parando em partes do dia, assim. Você vai lendo, tem horas que você dá risada, tem horas que você fala, caramba, Jesus, ó. Teve uma hora ali que eu comecei a rir de noite, minha mulher dormindo e eu rindo lendo a Bíblia, por causa de umas ironias de Jesus, né? Mas ele começa essa parábola e a primeira coisa que eu já digo, que a palavra mais importante aqui é uma das que nós, como crentes, menos damos valor. Quando chegar nela, eu vou falar. Vai mudar, quer dizer, a mim, estudando, mudou a perspectiva da parábola das 10 virgens, do jeito que eu falei, cara, é isso. Essa é a chave dessa parábola. Alguém chuta? É uma palavra, uma só, uma palavrinha. Você chuta? Vamos lá, Andréia, você. Não? Lu, uma palavra, uma palavra só. Não é uma frase, não é uma expressão, é uma palavra, uma única palavra. O Leandro tá com cara de que sabe. Fala, Leandro, qual é a palavra? Para não dizer que eu nunca estudei, não fiz isso, não sei se vai pegar aqui, ó. As 10 virgens, deixa eu ver, deixa eu entrar mais perto aqui, ver se vai aparecer. Não tô vendo. Mas qual que é a palavra que você diz que é? Então, talvez eu acho que seja azeite. Não é. Não é assim, pelo menos para mim, a palavra... Encontrar-se. Também não. Gente, vai mudar a cabeça de vocês. A minha, então, porque eu fui convertido ao evangelho num contexto de igreja pentecostal. Então, isso pior ainda para mim. Estou em aula da faculdade, não quero perder o estudo aqui. Juliano, seja bem-vindo, cara. Depois a gente, o Leandro grave passa também, mas tá aí. Vai dividindo o cérebro lado direito e lado esquerdo aí. Mas uma coisa que eu quero falar que não é a principal, a primeira coisa que a gente tem de equívoco é achar que esse noivo tá vindo casar com 10 moças, né? E não, elas não são 10 esposas. Então, se você tinha isso em mente, risca isso da sua cabeça. Essas moças virgens, e a palavra virgem aqui, ela pode ter 2 significados. Ela pode ter falado daquela pessoa, daquela moça que nunca teve uma relação sexual, mas também a palavra virgem, ela significa donzela, ou seja, uma menina nova, uma moça jovem, né? Pura, né? Então, Pura, né? Pura. Mas até no sentido virgem, aqui na questão até de idade, né? Por exemplo, se uma mulher de 50 anos nunca teve relação sexual, ela é fisiologicamente virgem. Nesse contexto, não seria essa virgem. São moças jovens donzelas. E as virgens da parábola, elas não são as noivas. Elas são as damas de honra. Então, elas são as acompanhantes da noiva, as damas de honra. Então, essa é a primeira coisa que você começa a estudar, você fala, caramba, que legal. A gente sempre pensa, poxa, esse homem está vindo... E aí a gente já faz uma analogia, poxa, Jesus está vindo casar com 10 mulheres, que promiscuidade, a gente esquece o abismo cultural e mistura lé com cré aqui e não tem nada disso, tá? Então,
vamos entender um pouquinho do contexto do casamento judaico, tá? Antes da gente entender. Mas eu queria que você marcasse, antes de mais nada, a palavra será. Então, o reino dos céus será. Porque Jesus está fazendo uma parábola, como poucas que ele faz, a maioria ele fala ele está fazendo uma parábola de um contexto futuro. Alguns teólogos dizem que essa parábola não está tratando do arrebatamento. Outros dizem que sim, por conta do contexto. Independente disso, ele está nos estimulando ao preparo, tá? Porque ela está num contexto todo escatológico, logo após o sermão escatológico do capítulo 24, e ele entra falando em será, tá? Mas vamos lá. Um casamento judaico, a noiva tinha as acompanhantes, né? Que hoje a gente chama de madrinha e padrinho, mas eles não tinham essa relação de, como que eu posso dizer, de proeminência, né? Porque a palavra padrinho e madrinha vem de pai e mãe, né? Então, tanto que quando a gente quem vem da cultura católica, você tem um padrinho do seu filho, aquela figura que se você morrer, ele substitui você como pai, né? Então não tem essa figura paterna, mas sim de acompanhantes, né? De acompanhante. Eu não acho problema nenhum, não, viu? As pessoas porque as minhas irmãs que foram testemunhas na apresentação das minhas filhas na igreja, eu chamo de madrinha, as minhas filhas chamam de madrinha, tá? Na minha visão, isso não tem problema nenhum. Mas essas não eram mães, madrinhas, eram acompanhantes, tá? Então o noivo acertava com a noiva, né? Com a família da noiva. A família do noivo ia na casa da família da noiva, pagava o dote, vou casar com a sua filha, e ele ia se organizar financeiramente para um dia vir casar com essa moça, tá? Então, em muitos casos, esse rapaz próximo à tenda do pai dele, ou à casa do pai, hoje quando a gente fala em casa, a gente pensa só nessa construção que você mora. Mas se você está falando casa, aquelas famílias mais antigas até, ou mais afastadas que moravam naquelas chácaras, e várias casas de vários membros da família, dos vários filhos, no mesmo terrenão, eu falava, lá na casa da minha mãe eu vou construir minha casa. Então o noivo ia construir uma morada para ele e para a noiva dele na casa do pai. Lembra que Jesus diz, na casa do meu pai tem muitas moradas, vou lhe preparar lugar para resgatar como noiva? Então esse noivo se aliançava com a noiva, eles eram comprometidos, mas ainda não se encostavam, não se tocavam, não se beijavam, não se relacionavam, e ele ia para a casa do pai preparar um lugar. Para quando o lugar tivesse preparado, ele vinha e casava com a noiva. Olha como a cabeça da gente explode quando você vai estudar essas coisas, né? Conexão com João 14. Então ele preparava o lugar. Quando o noivo estava chegando, algumas pessoas provavelmente, assim, dependendo do cacau que ele tinha, vinham pelas cidades anunciando, eis o noivo, eis o noivo. E o cortejo do noivo ia até a casa da noiva, pegar essa noiva e levar essa noiva até a casa do pai. E quando chegasse na casa do pai, consumava as bodas, que era a festa do casamento. E durante esse cortejo, os padrinhos do noivo e as madrinhas da noiva, os acompanhantes, iam num cortejo que durava a noite inteira, atravessava a noite, e as bodas aconteciam na manhã seguinte. E para você andar numa época onde não tinha energia elétrica, você precisa do quê? Tochas. Você precisa de iluminação. E essas tochas, elas eram trapos, muito provavelmente, a gente pensa em lâmpada, aquela lâmpada do Aladim, né? Mas muito provavelmente era mais uma tocha com um trapo amarrado e que você molhava no azeite, levantava essa tocha e ela continuava acesa. E cada molhada de azeite, cada dose de azeite durava em média 15 minutos. E aí você tinha que levar a quantidade necessária para o trajeto, certo? Então, por isso que essas noivas, essas madrinhas, elas tinham essa quantidade de azeite para todo esse trajeto, para essa pira. Né? A pira, a tocha, né? Não a pira, essa piração. E é interessante que as pessoas que tentavam invadir a festa sem a iluminação, porque se você está no escuro, num contexto onde não tem iluminação elétrica, ninguém te vê. Elas eram consideradas como penetras e ladrões e não podiam fazer parte da festa, porque elas não eram reconhecidas. O noivo ou o porteiro do noivo, vamos dizer assim, fala, não te conheço, você não entra na minha festa. Ai, só isso já começa a abrir a mente, certo? Com certeza.
E vamos lá. Então, essas noivas, elas foram esperar o cortejo do noivo. Essas donzelas, essas virgens, foram esperar o contexto do noivo. Quando, no dia anunciado, ele chegaria na cidade, cantando, e pessoal, os acompanhantes iam tocando, cantando, fazendo barulhos, algazarras, né? Com tambores. Acho que em Abacuque tem uma referência de que a noiva vai ao encontro do noivo com tambores e flautas e danças e cânticos. Então, a festa, isso ele está tratando de uma festa. Parêntese. As parábolas nem sempre estão querendo dizer que cada elemento tem um símbolo. Ponto. Tira da cabeça. Isso é alegoria. Alegoria corre o risco de falar besteira. Lembra da nossa acho que terceira aula, ou segunda aula do Bom Samaritano? Que eu falei que Orígenes, o Agostinho fazia alegoria, que o jumento era o missionário, a estrebaria era a igreja e tal. Se você tentar achar elemento para sinônimo para todos os símbolos, você cai no risco de fazer heresia, fazer uma exegese. As parábolas, elas estão tratando de uma ideia geral, de um princípio, de uma informação a ser praticada, tá? Mas vamos lá. Quando Jesus conta isso, eles entendem o contexto. Essas moças foram esperar o cortejo do noivo e todas elas eram donzelas, todas elas eram conhecidas entre si, todas elas eram iguais, né? Ou, como nos dias de hoje a gente vai fazer um paralelo, todas elas eram membros, praticantes da igreja, ativas no contexto da igreja. Elas não tinham diferenciação. Eles não dizem que eram 5 prostitutas e 5 donzelas, 5 promíscuas e 5 donzelas, eram 10 donzelas. 5, e todas elas, e é interessante que todas elas tinham a sua própria tocha, a sua própria lamparina, mas 5 delas eram um pouco mais prudentes e levaram material de reserva. E agora, cabeças vão explodir. E quando a gente ouve essa parábola, quando a vida inteira eu ouvi essa parábola, ela tinha um tom de urgência. Jesus pode voltar daqui 3 segundos e você está fazendo o que da sua vida e você vai ficar. E como eu vim de um contexto pentecostal, onde parece que o Espírito Santo é um ioiô, que você está com ele na mão e está fora, está com ele na mão e está fora, o tempo todo, né? Perdeu o Espírito Santo hoje, achou de novo. Olhou para alguém na rua, perdeu. Aí pediu perdão, achou. Falou palavrão, perdeu. O Espírito Santo é um ser mais instável que pode existir no contexto cristão pentecostal. E a gente ouve essa palavra assim, olha, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A palavra é tardando. A gente, quando nós somos convertidos ao Espírito, essa palavra me arrebentou quando eu li a parábola, porque quando nós somos convertidos a Deus, a gente vive naquela iminência, né? Assustado o tempo todo. É Jesus, é Jesus, é Jesus. E como ele tarda do ponto de vista humano, e ele vem tardando do ponto de vista humano há muito tempo, né? Eu sou cristão há 15 anos. Não, desculpa, 25 anos. Me converti com 15 anos. Para mim, ele já tardou. Pensando assim, sabe? Porque quando eu me converti em 95, Jesus ia voltar, sei lá, no ano 2000, depois não sei mais quando, depois não sei mais quando, e cada reviravolta mundial, econômica, política, de saúde, é Jesus voltando. A volta do noivo tarda, e todas elas adormecem. E Jesus não condena, o noivo não condena que elas adormeçam. Porque estar vigilante não significa estar ansiosamente alerta, mas é estar preparado. Jesus, ele critica os apóstolos um pouquinho mais para frente, que dormem na oração, porque ali era iminente. Mas aqui, quando o noivo chega, ele não fala, vocês 10 dormiram ou vocês 10 erraram. As 10 dormiram. Significa que no passar do tempo, todos nós, em algum momento, a gente pode ficar um pouco menos vigilante, um pouco menos tenso. Mas algumas tinham o azeite de sobra para cada 15 minutos continuar acendendo, né? Isso diferenciou as nécias das prudentes, porque o noivo tardou para todas cansaram da espera. Talvez nós, às vezes, falamos, caramba, Jesus está demorando demais. Alguns de nós lidamos com isso de vou permanecer preparado diariamente. Outros falam,
já demorou tanto e talvez os sinais não estão tão presentes, daqui a pouco eu me acerto de novo. E vai que, como um ladrão que surge no meio da noite, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele mostre agora. Porque o tardar, para nós, pode ser uma urgência para quem se converteu ontem. Exato. Aí, vamos lá. Quando o cortejo anunciou, eis o noivo, né? Vamos lá, as 5 aeronaves, as nessas tomaram suas lâmpadas e não levaram consigo, no entanto, das vasilhas. Tá. E 5. E tardando o noivo foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, marquei também meia-noite. Esse meia-noite pode significar duas coisas, né? Na metade da noite, no sentido não só de meia-noite, 23h59, 0 horas, sabe? No sentido assim, ó, no avançar da madrugada, ou seja, no ápice da escuridão, no ápice da onde você não enxerga nada, onde você não consegue perceber, alguém grita, eis o noivo. Aqui a gente pode fazer duas análises, podem ser as trombetas de quando Jesus vier e se mostrar para todo olho, tá? Para todos. Nós metodistas não somos dispensacionalistas, pré-milenistas, escapistas. A igreja vai passar pelo arrebatamento, não tem arrebatamento secreto. Quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns vão confessar indo para as bodas, outros vão confessar sendo julgados na condenação. Não tem segunda chance. Não esqueça essa ideia dispensacionalista de que Jesus volta, arrebata a igreja, leva para o céu em segredo, aí 7 anos o anticristo reina, e aí depois Jesus salva o judeu e alguns se arrependem. Gente, pensa o seguinte, eu fui por muitos anos pentecostal e criei nesse dispensacionalismo. Mas olha como é ofensivo a igreja com I maiúsculo, e principalmente o Espírito Santo. Em mais de 2000 anos de história da igreja anunciando o evangelho, e o Espírito Santo atuando na terra, a gente não conseguiu converter algumas pessoas, depois que vai embora o Espírito Santo, vai embora a igreja, algumas vão se converter, então o Espírito Santo já devia ter ido embora há mais tempo. Ele está atrapalhando essas pessoas de se converterem. Se a gente crê nesse... Caramba! Assim, ó, é chocante isso, hein? Mas se a gente entende dessa forma, a gente diz que o Espírito Santo está atrapalhando os judeus se converterem. A gente está atrapalhando essa segunda leva a se converter. Então, eu estudei bastante. E, ó, eu vou falar bastante, hein? É raro a gente achar, me desculpem se alguém for ver isso no YouTube, mas é raro achar metodista falando coisa boa na internet. A igreja metodista ela é muito tímida nas redes sociais, na internet. E eu tive uma aula de um cara da metodista, que eu não conheço ainda, mas se um dia Deus me der a graça, eu quero dar um abraço nele, que é o Bispo Hildo. Não sei nem de onde é. Meu Deus do céu, que aula de escatologia que aquele homem deu. Essas palavras que eu estou falando não são minhas, eu só estou repetindo dele. Um bispo metodista. Pai amado, assim, que delícia ouvir aquele cara. E se a gente entende que essa volta vai ser discreta, secreta, a gente está lendo errado a Bíblia Sagrada. E se a gente acha que nós, igreja, vamos passar do mundo antes da grande tribulação, isso já faz tempo que eu já discordo, a gente está lendo errado a Bíblia Sagrada. Para que Deus vai tribular aquele que já está perdido? A tribulação é para nós, que somos salvos, para uma peneira, para um filtro. Mas continuando aqui. Então uma forma de entender o grito eis o noivo é as trombetas que anunciarão para todo olho e todo ouvido a volta de Jesus, mas também pode ser que o noivo foi gritado mais ou menos há 2010 anos, quando Jesus se mostrou o seu ministério. Então, para os judeus, porque o Mateus, lembra, Mateus é o evangelho mais judaico de todos, dá para entender também que o grito eis o noivo foi dado quando Jesus se manifestou o seu ministério. E aquelas noivas, que é a nação de Israel, vem algumas aceitando e outras ignorando. Mas independente disso, lembra, a ideia geral é de estar pronto, preparado para uma volta iminente ou para uma volta tardia. A sacada que mudou minha cabeça nessa parábola, porque a gente sempre lê essa parábola com a volta iminente, a gente esquece da palavra tardando. E se Jesus tardar, como que eu permaneço, como que eu persevero, né?
quem perseverar até o fim, lhe será dada a coroa, né? Então, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, né? Enfim, a Bíblia fala muito dessa persistência, da perseverança, da continuidade. Vamos seguir. Tá, à meia-noite, né? No avançar da madrugada é a meia-noite, mas a meia-noite também, literalmente falando, 23h59, é quando vira de um dia para o outro, certo? É 23h59 do dia 2 de junho, meia-noite passou 0 hora do dia, desculpa, do dia 2 de junho, meia-noite passou 0 hora do dia 3 de junho, ok? Então, esse meia-noite pode estar também simbolizando... Oi? Tem uma pergunta, Jesus veio à meia-noite ou não existiu um anúncio da chegada? Boa pergunta, Juliana, eu vou responder agora aqui. Primeiro, lembrando que essa aqui, ó, essa é uma parábola, não está dizendo que foi Jesus que veio, ele está fazendo um paralelo a esse retorno do noivo, tá? Essa meia-noite, ele tá dizendo que é o avançar da noite, onde as pessoas relaxam, dormem, se esquecem, mas também meia-noite é a mudança de um dia para o outro. Não obrigatoriamente o noivo veio às 23h59 mais 1. Mas significa que quando virou de 23h59 para o outro dia, mudou o dia, certo? E o noivo veio nessa transição. A chegada do noivo anuncia essa transição. A chegada de Jesus anuncia essa transição da era que a gente vive agora para a era do reino vindouro que a gente vai viver com ele. Então, a meia-noite é o horário que culmina na mudança das eras. Então, a gente está vivendo hoje no ano aceitável do Senhor, nós vivemos o ano aceitável do Senhor, que começou lá em Jesus, ele fala isso em Lucas 4, eu vim para se cumprir o que estava escrito aqui. Isaías profetizou no capítulo 61, Jesus se afirma no capítulo 4 de Lucas, o ano aceitável do Senhor está acontecendo desde então, quando der meia-noite, mudou a era, agora é a era da gente reinar com Cristo no novo céu e na nova terra. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro, Lu? Juliano, ficou beleza? Entendeu meia-noite aí? Ok. É a mudança dessa era. Vamos lá, continuando. Tardando o noivo, foram tomados, à meia-noite ouviram um grito, eis o noivo, vão ao seu encontro, né? Então pode ser as trombetas anunciando, né? Porque a Bíblia é bem clara que quando Jesus vier com nossa, louvor e grande glória, assim que a Bíblia fala, não lembro agora, acho que é com louvor e grande glória, toda a terra vai ver, né? Nós, os eleitos, né? Os salvos, os resgatados, vamos ao encontro do noivo, né? Venham ao encontro do noivo. Então, aquelas que não estavam, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. Aqui entenda, não significa que palavra por palavra tem um significado exato, mas o cortejo estava vindo, elas acordaram com o grito à meia-noite, com as danças, com as flautas. Por que eles gritavam, lá vem o noivo? Uma pessoa antes ia anunciando, lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo, para que o máximo de pessoas possível pudesse participar da festa. E aí tem aquela outra parábola do banquete, né? Que o Senhor convida umas pessoas para o casamento do filho, eles recusam, e o cara vai na rua e resgata todo mundo para o banquete. Todos estão... Isso aqui é de arrepiar, isso não foi desse pastor. Eu ouvi no mínimo nesses últimos 15 dias, umas 30 pregações diferentes para poder fazer uma amálgama aí de conhecimento. Todos estamos convidados para a boda. Todos. Se você pegar a parábola do banquete, do casamento, todos foram convidados para o casamento. Alguns não vão porque não se preparam, não querem, rejeitam, né? Então, o convite é extensivo a todos. E aí, a minha forma de crer a teologia, de crer a salvação, não consigo entrar em concordância com Calvino, que diz que alguns foram criados para um caminho e outros para outro. Deus estende, na minha forma de enxergar, a oportunidade de ser resgatado a todos, né? Mas, adiante, as nécias disseram para as prudentes, me dá um pouco do seu azeite para que nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não,
para que não nos falte nem a nós e nem a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, obviamente não acharam. Agora pensa o seguinte, naquele contexto judaico, no século 0, né, vamos dizer assim, no século 1 da nossa era, meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, como que estaria a iluminação pública? Como estariam os comércios? Pararam para pensar nisso? A gente esquece esse detalhe. Tem uma pergunta. Existe algo nessa época relacionado com tribulações na madrugada? Exemplo, a partir da meia-noite inicia a tribulação? Mano, eu vou ser bem econômico aqui. Eu não saberia te responder, mas eu acho que não, porque a tribulação, aqui, essa meia-noite, o noivo chegou e resgatou a igreja. Não tem sentido a tribulação ser depois do resgate da igreja. A tribulação é para nós. A gente já vem vivendo, em certa medida, a tribulação. O coronavírus é uma etapa da tribulação. Anticristos vem se manifestando. Vai lá, Leandro. Deixa eu só pontuar alguma coisa. Esse tema eu amo muito, eu busco algumas coisas também, estudar sobre isso. Eu quero só pincelar alguma coisa do que você está falando com respeito a passar, estar aqui. Até agora há pouco, André estava perguntando, amor, você também entende dessa forma? Você crê nisso? Exatamente. Eu pelo menos entendo assim, é muito melhor a gente estar preparado para passar do que a gente estar preparado para subir e ter que ficar. E daí passar tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? É melhor a gente já entender dessa forma. E olha só, Zacarias 13, versículo 8 diz assim, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Aí, versículo 9, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, já está no feminino, invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Não tem como ser isso aqui antes do período da tribulação. Não tem. A igreja passa esse processo, a igreja está aqui, está vivenciando toda essa tribulação. Então, independente de ser meia-noite ou não ser meia-noite, o fato é que isso tudo é parte do processo, como você acabou de falar, uma peneira, um refinar. Então, essa é uma das passagens só para a gente poder se firmar fortemente nisso. Porque se a gente pega só o final de Apocalipse, a gente entende dessa forma, né? Eu sei que a gente vai arrumar briga com os assembleanos e mais uma galera, mas... Mano, eu fui da quadrangular por muitos anos, aprendi bastante coisa, aprendi uma teologia bastante errada, escapista. Assim, ó, se você lê a Bíblia, não tem nenhum versículo, zero, eu não sei quantos milhões de versículos tem, 60 e tantos mil que já falaram aí, 0 versículos dizem que a igreja sobe antes da tribulação. Zero. Mas eu vou ler um versículo aqui para vocês, dando sequência aí no que o Leandro está falando. Eu sugiro que leiam Mateus 24, do 15 ao 31, mas eu vou ler do 29 em diante, tá? Vamos lá. Logo em seguida, ele está falando assim, ó, quando, pois, vier... Eu vou começar aqui, ó, desculpa, no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, e aí ele começa a dizer toda a tribulação, versículo 29. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Logo em seguida da tribulação, não é antes. A igreja passa. Então, o sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão. Então todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor e trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra. Eu vou ler aqui outro versículo. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia tido, e nem haverá jamais. Se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo.
Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou eis ali, ou seja, se alguém disser antes dessa tribulação que o Cristo veio, não acreditem, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Vejam que eu já tenho dito, portanto, se disserem que ele está no deserto, não vá, que ele está no interior da casa, não vá. Pois assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A Bíblia é claríssima. Se você ler 2 Tessalonicenses, é a carta mais escatológica de Paulo. Ele deixa claro, a igreja passa pela tribulação, Jesus se mostra para todo mundo, ele leva os eleitos e condena os não eleitos, né? Os não escolhidos, aqueles que não viveram com ele. E outra coisa que eu gosto de deixar bem claro, entenda o seguinte, o juízo final não é julgamento final, é sentença da justiça. Então ele não vai chegar assim como a gente tem aquela visão, né? Lu, chegou o teu julgamento final. Quantas obras boas? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas obras ruins? 1, 2. Passou pela média. Entra. Guto, quantas obras boas? 1, 2. Quantas ruins? 1, 2, 3. Mais nota vermelha do que nota azul. Reprovado. Não existe esse julgamento. O julgamento é salvo para um lado, não salvo para o outro. Não é julgamento, é justiça. É o carimbo do eleito ou da condenação. Então, é assim, é ponto final. Não tem esse dispensacionalismo que sobe 7 anos. Ó, se você lê o livro, se você assistiu o filme Deixados para Trás, esquece aquela porcaria. Certo? Bosque nenhum. Tá? É uma porcaria, não serve. Se você gosta de ler Benihim, joga fora essa porcaria. Se você lê... cara, eu não vou nem falar os nomes, mas chega. E aquela outra lá também, Ellen White, vai tirando. Se concentra que quando Jesus vier uma vez só, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Beleza? Tá ruim assim? Voltamos agora. Senhores espectadores, voltamos para a nossa programação normal. Pensa que essas mulheres, essas 5 nécias, saíram para comprar azeite. Elas iam comprar de quem? Imagina naquele povo primitivo, rudimentar do ponto de vista da tecnologia, geralmente, assim, ó, escureceu é cama. Tanto que o judeu, o fim do dia para ele era 6 horas da tarde, né? O sol se pôs, acabou o dia, bora dormir, porque quando clarear tem que acordar de novo e trabalhar, né? Então, o povo já estava dormindo há muito tempo ali, não tinha nada, nenhum lugar aberto para comprar, não tinha um ANPM, não tinha um posto Ipiranga para elas comprarem azeite, tá? Não tinha iFood. Não tinha iFood. Uber Eats, né? Eu queria encomendar aqui 5 litros de azeite, entrega aqui na Estrada da Escura, Árvore 3. Né? Quando elas saíram para comprar, chegou o noivo e as que estavam prontas entraram para as bodas, ou seja, elas acompanharam o cortejo e entrou na festa. Fechou-se a porta. Mais tarde, né, isso aqui é uma parábola, e aí vocês vão falar, não, então veja, depois do arrebatamento, dá chance de alguém pedir de novo. Gente, é uma ilustração. Se você ler o capítulo 24 ou 23, não lembro, ele diz que assim, ó, que aqueles dias serão como nos dias de Noé, que vindo o dilúvio e a porta da arca sendo lacrada por Deus, as pessoas clamaram e não entraram mais. Mas sabe o que a Bíblia não deixou claro, mas eu acho bem interessante? Quantos anos Noé levou para construir a arca? Alguém lembra? 100 anos. 100 anos, 100 ou 120, não lembro. Que seja, não faz diferença, 100 anos. Se ele levou 100 anos para construir a arca, e a maioria das pessoas deviam achar que ele era um velho louco, né? Em vez de ouvir o que ele vinha dizendo, que provavelmente ele devia anunciar o que se passava, e a própria obra das mãos dele ali, né? Ele construiu um barco gigante e arrebanhando, fazendo um zoológico flutuante, né? As pessoas rejeitaram, né? A ministração, a pregação, o anúncio. Então, assim como nos dias de Noé, que por muito tempo foi dado sinais e elementos para entender o que viria de juízo e as pessoas rejeitaram, quando veio aquela chuva torrencial de repente, elas padeceram.
assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, será como nos dias de Noé. A igreja, ela é a arca. Assim, gente, estou fazendo um paralelo, não é teologia, aqui é uma ilustração, mas a igreja é essa arca que há muito tempo, pela própria existência, vem anunciando que em breve a chuva vem. E as pessoas, algumas vão, algumas deixam de ir, né? E algumas ignoram. E quando vier a chuva, ou quando vier a vinda do Filho do Homem, não haverá oportunidade para entrar. E aí lá. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando, Senhor, Senhor, nos abre a porta. E aí ele respondeu uma coisa que vai ser terrível. Pior do que a gente não conhecer mais sobre Jesus é ele olhar para nós e falar assim, ó, eu não te conheço. Você é um estranho para mim. E aí, eu não lembro agora, acho que foi o próprio Mateus que fala, e naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônio, fizemos isso. Ele falou, aparta-te de mim, eu não tenho parte contigo. É na parábola dos bodes, né, das ovelhas e dos bodes. É na parábola do capítulo 26. 26? É, mas daí é só um pouquinho, não. É o grande julgamento, na verdade. É o grande julgamento, 25, né? A partir do Isso, não é parábola. Ele fala que vai separar as ovelhas dos bodes, né? E ele vai falar assim, ó. Isso. Aí eles falaram, Senhor... Logo na sequência. Na sequência. É o meu fone. Eu não entendi. Desculpa, Leandro. Não, eu digo logo na sequência. Depois que ele termina de falar isso aí, ele passa por essa passagem. Isso. Perfeito. E aí é interessante porque aí vai esclarecer o azeite ali no capítulo 26 também, né? Mas enfim, ele vai dizer, eu não vos conheço. E aí ele termina a parábola, Jesus termina a parábola dizendo, vigiem, vocês não sabem o dia nem a hora. Ele deixou claro que pode ser, que será repentino, mas que pode atrasar. Olha que interessante. Pode atrasar. A gente pode ser salvo daqui, antes de eu jantar. Eu ia falar, espero que não, porque o cheiro tá bom, mas eu espero que sim. Mas a gente pode ser salvo antes de eu ir jantar daqui a pouquinho, ou pode ser salvo quando os bisnetos das minhas filhas estiverem morrendo de velho. A gente não sabe quando o noivo vem. Mas, e o meu azeite, e o seu azeite? Agora vamos para a gente ir para o fim, né? Vamos falar um pouquinho do azeite. Deu para entender um pouco do contexto geral da parábola? Lu? Meu Deus! Deu uma mudada de percepção da parábola? Juliana? Eu ouvi uma pregação de um cara que eu gosto de ouvir e aí eu falei assim, eu vou ouvir só ele, não vou buscar mais porque eu quero ver o que você ia trazer pra gente. Em cima disso, eu ia tirar minhas dúvidas. Porque é engraçado que eu já ouvi pregações vindo de pentecostais sobre essa questão das 10 virgens, já ouvi falar que 5 prudentes e 5 nécias significa aquela questão da metade, né? Da porcentagem que sobe, que fica. Então, já ouvi um monte de coisas, mas ele falou basicamente essa questão de que quando as pessoas vão, depende muito da visão que elas têm, se é pentecostal, se não é, enfim. E ele, quando esse estudo que esse cara fez, ele falou mais no contexto histórico, o que significava, e quando você falou do caminho escuro, foi bem isso que ele falou também. Então, você Quem falando agora, pastor, quem que é o pregador? É o Iago Martins. Iago Martins. É bom, ele é bom. Ele é bom. Eu gosto. Eu também gosto. E aí, eu gosto desse sentido quando é o histórico, a palavra em si, enfim. Mas você falando, nossa, é outra coisa, de fato. Eu vou falar, eu aprendi a ser cristão no contexto onde 90% das pregações eram alegóricas. Isso significa isso significa aquilo. Depois eu aprendi a pregar por tópicos, né? Então eu quero trazer uma ideia. E aí fica pegando uma salada de versículos para construir um raciocínio. É menos pior. Mas quando eu me dei conta, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu me dei conta com o sermão expositivo, que é aquele que você pega um texto e vai nele. Você pode fazer aplicações práticas, porque no fim das contas, a Bíblia toda ela tem que ser aplicada. Você ouve e aplica para a nossa vida. Mas eu vou falar, gente, não tem forma mais segura, mais bíblica de você ensinar as escrituras do que com um sermão expositivo, né? Então, os nossos irmãos presbiterianos, eles são
melhores nisso do que outras denominações, via de regra, né? Algumas igrejas batistas também são muito boas. Já vi pregadores pentecostais com sermões expositivos, assim, maravilhosos. São menos, mas assim, vamos nos esforçar como ministros da palavra, todos nós, porque todos somos, né, o sacerdócio universal, para fazer pregações expositivas, ou seja, abrir um texto bíblico, tratar daquele texto bíblico, reduzir a viagem para a Lua, para Marte, para Plutão, focar no texto para a gente poder explicar o texto. Mas vamos lá. Falando de azeite, né, eu gostei demais de estudar sobre essa parábola, eu nunca tinha dado tanto foco nela e foi bem impactante para mim. Mas o azeite, a gente sempre atribui essa figura do azeite ao Espírito Santo, né? E como eu vim de um contexto pentecostal, era aquela, né? Quanto mais do manto, mais, eu não vou nem da palavra repeté, porque eu estudei repeté tem a ver com a origem na Umbanda, né? Então, mas quanto mais, assim, fervoroso, tá no óleo, tá no óleo. Gente, eu recebi um meme essa semana que eu chorei de rir, que é o Kiko, né? E fala assim, ó, hoje eu não entro no manto. 5 minutos depois ele de olho assim, torto, eu vou mandar pro Leandro, ele manda para vocês. Girando no manto, Gente, eu já vi coisa. Leandro, você consegue editar e recortar ou não tá fazendo? Só depois a gente deixa no final, eu mostrar os... eu interpretar os mistérios. Vamos lá. Já vi muita loucura. Mas o óleo, sim, ele tem essa figura, essa pré-figuração do Espírito Santo. Mas lembre, essa parábola acontece antes do Pentecoste, antes de Jesus orientar e designar o Espírito Santo, tá? Então, Jesus não sabia? Não, não tem nada com isso, porque Joel já profetizava que nos últimos dias, né, o Espírito seria derramado sobre toda a carne, e os velhos teriam visões, e os jovens teriam sonhos, ou o inverso, eu nunca lembro, mas jovens e velhos iam ser produtivos. E esses últimos dias a gente já vem vivendo desde que Jesus designou o Pentecoste. Esses últimos dias começaram lá em Atos, e são até hoje. Então, essa... Os jovens seriam sonhos e os velhos seriam visões, é isso? Isso. Joel 2, né? Então, esses últimos dias já estão entre nós. Sim, tem a ver com o Espírito Santo também, tem a ver com a tua intimidade com Deus. Mas, se você lembrar de Mateus 5, o sermão da montanha, lá em Mateus 5, Jesus fala que brilhem as vossas boas obras no mundo para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Então, também está tratando das boas obras, mas não no sentido assim de quanto mais eu faço, mais azeite eu tenho. Não. Quanto mais íntimo de Deus e mais intenso está o meu azeite, mais eu faço. A ordem dos tratores altera o viaduto aqui, né? Porque a gente eu sempre falei, né, no contexto pentecostal, as pessoas me crucificavam, a gente tem que aprender muito com os espíritas, que na teologia espírita você evolui à medida que você faz mais boas obras. E o crente, para ser o inverso, não fazia nenhuma. Então, isso já mudou faz muito tempo. Então, aqui a gente joga aqui a nossa leitura lá para Tiago, que fala, você me mostra a tua fé sem obras, eu com as obras te mostro a minha fé. Eu te mostro uma fé. Não é que ele deixa bem claro que a fé sem obras é morta, né? E também Paulo, em Gálatas, que ele fala dos frutos, né? Dos frutos do Espírito, né? E a gente pensa que quando fala em fruto tem a ver com quantas pessoas eu levei para a igreja, né? O quanto em língua estranha, o quanto em labachúria eu consigo falar, né? Mas esse fruto é quanto de transformação, de ser mais moldado pelo caráter de Cristo e parecido com o Espírito Santo. E aí, se você começar a ler o mesmo sermão que continua daqui a pouquinho, ele fala lá, ó, capítulo 25 ainda, versículo 35. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e me vestiram, eu estava enfermo e me visitastes, eu estava preso e fostes me ver. Então os justos perguntarão, quando que fizemos tudo isso? E ele vai falar, quando vocês fizeram para os pequenos, né, para aqueles que careciam. Ele vai falar para os outros, apartam-te de mim, porque eu tive fome e não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber e tal. Gente, essa parte do azeite eu deixei para o final porque ela é bem complexa. Ela é bem complexa. A gente pode interpretar. Aí, se você viu aquele videozinho de 7 minutos do Iago, ele fala, né? Agostinho interpretou de uma forma, Orígenes interpretou de outra. Você viu esse vídeo? E uns falam que é boas obras, outros falam que é oração, outros falam que é testemunho interior e blá, 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 blá. Não dá para definir. Eu acho que Jesus aqui, ele não tentou dizer que o azeite é isso e ponto. Se ele quisesse dizer,
Leandro, o azeite é o Espírito Santo, então ore 5 horas por dia. Guto, o azeite é ler a Bíblia, leia inteira. Lu, o azeite é quantas obras vocês fizerem. Eu acho que aí eu vou trazer um pouco de vários que eu li, de várias fontes. O azeite é o composto de tudo isso. É a vida cristã. É o caráter cristão manifestado na minha vida e na vida dos outros através da relação com o Espírito Santo. Né? Um pastor falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó, eu posso te emprestar ou doar para você a minha Bíblia. Eu não posso colocar no teu coração o amor por ela e o compromisso com Deus por causa disso. Né? Então, pregando a parábola das 10 virgens, então ele falou assim, ó, esse azeite, ele tem a ver com o teu compromisso pessoal. E o que é mais importante, então, o que eu penso que, assim, quais são os tópicos, né, os tópicos altos dessa parábola? Esteja preparado com uma relação intensa com o noivo. Segundo, ele pode, e do ponto de vista humano, ele vai tardar, porque a gente é ansioso e quer que ele volte hoje. E a terceira coisa, o teu azeite depende de você, porque Deus não tem netos. Então, a Andréia pode ser a cristã mais fervorosa do mundo. Não significa que o Leandro, que a Laira, que o Benhur estão salvos. O Benhur ainda é pequenininho, né? Vamos deixar ele lá quietinho aí, né? Mas cada um de nós é responsável pela nossa própria relação com o Espírito Santo. Por isso que as loucas, quando falaram, me dá do que você tem, eu não posso te dar do que eu tenho. Você poderia ter visto o que eu comprei de azeite e ter trazido como exemplo. Mas agora que o noivo bateu na porta, o que você viveu com ele, ou o que você deixou de viver com ele, é a tua bênção ou é a tua condenação. Então esse azeite, ele tem que ser traduzido em Mateus 25, ainda no finalzinho, pelas obras que eu expresso por ter o Espírito Santo, pela comunhão que eu tenho, pelo amor às pessoas, pela relação com Deus, né? Pela intimidade na oração. É tanta demonstração que eu posso ter de como eu mantenho esse meu azeite, a botija aí com azeite cheia, e aí é manifestar tudo aquilo que Jesus já vinha ensinando durante os 4 evangelhos e que os apóstolos continuaram ensinando. Então, esse é o azeite. Mais importante do que definir o que é o azeite, é dizer assim, olha, a minha vida expressa, de fato, o amor por Cristo e o caráter por Ele. E aí, assim, agora não vou lembrar de todos os versículos, mas assim, a Bíblia deixa bem claro que se você declara que o ama, mas vive de uma forma diferente daquilo que Ele manda viver, que Ele ordena que nós sigamos, esse amor talvez seja da boca para fora. E vai acontecer tal qual em 2 parábolas, que uma parábola e uma pregação, né? Na parábola do joio e do trigo, estavam juntos, eram parecidos, no mesmo campo, e durante a colheita foram separados. Ou como João diz lá nas epístolas dele, que fala assim, ó, eles estavam aqui conosco, pareciam conosco, mas não eram de nós, por isso que se perderam. Então, nesse grande dia das bodas, chegará o momento que Jesus vai entender e vai falar, cara, você estava comigo, você estava ali, você foi para a igreja, você dizimou, você cantou, tocou, deu paz, fez um monte de coisa, mas na tua vida não tinha, no teu íntimo não tinha relação comigo, né? Então é nessa preparação que Jesus nos convida a caminhar, nessa preparação individual, íntima, profunda, em prosseguir, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, em se relacionar com Ele, né? E o pastor, acho que eu não sei qual pastor que fala assim, mas a gente trata o Espírito Santo como uma energia, né? E essa energia, ela pode ser igual bateria de celular. Hoje minha vida está 100% com o Espírito Santo. Hoje ela está 80%, amanhã ela está 75%, hoje ela está 30%. Não tem. O Espírito Santo é igual a luz, é ligado e desligado. Ou você está ou você está sem. Eu não posso falar assim, Leandro, hoje eu vou na sua casa, mas eu só vou a parte de baixo, a parte de cima vai ficar no escritório trabalhando, só vai as pernas aí, tá? Eu posso falar isso? Eu sendo uma pessoa, posso falar assim, Lu, eu vou na tua casa jantar, mas eu só vou mandar a cabeça que come, o corpo fica aqui em casa varrendo. Então assim é o Espírito Santo. Você não pode dizer, eu estou meio com o Espírito Santo. Não, porque a Bíblia diz que Jesus não coabita com o pecado. Então, Espírito Santo, ou você está, ou você não está. Ou você tem o azeite ou não tem. Nesse caso aí não tem como ter uma
uma lanterninha meio fraca, né? Não dá para fraquejar a luz, né? Mas, como eu acredito que Jesus ele tem o amor e o interesse em resgatar, né? E acho que em Timóteo que Paulo fala, né? Eu não lembro agora, ele fala, é sonho de Deus, é desejo de Deus que todos se salvem, né? E alcancem a iluminação. Então, ele está sempre, enquanto não vier para as bodas finais, ele está sempre de braços estendidos para uma reconciliação. Quando vier as bodas finais, esquece de segunda chance, esquece de